1950, dia 2 de novembro, evento importante. A agência do Banco do Brasil é inaugurada em Pará de Minas, em prédio de arquitetura chamada Moderna, situado na rua Benedito Valadares, esquina com Doutor Higino. Essa importante conquista do paraense benemérito Dr. Ovídio Xavier de Abreu, na época presidente da entidade que fora fundado por Dom João VI, assim que chegara ao Brasil, vindo de Portugal, em fuga necessária do guerreiro corso que estava em luta pela conquista do continente europeu, trouxe inúmeros sucessos para a população da cidade e região. O Banco do Brasil, inicialmente destinado a fomentar as atividades agrícolas e as demais produções rurais, empregou muitos cidadãos do município e das cidades vizinhas, criando com isso um grande intercâmbio social e proporcionando qualidade de vida do melhor grau. Por várias décadas, o emprego no banco foi considerado como uma grande expectativa, um futuro seguro e confortável, visto que a tradicional casa bancária mantinha assistência integral aos funcionários e às suas famílias. Ser funcionário do Banco do Brasil era como se tivesse um alto status na sociedade. 1951, 1º de maio. Evento importante. O educandário Padre José Pereira Coelho é inaugurado no bairro Várzea da Posse, quando ainda prefeito o Padre Viegas, seu idealizador. O asilo, como era chamado, destinava-se à educação de meninas carentes com preparação religiosa e curso normal, em regime de internato. Hoje, ampliada a construção, serve a FAPAM, Faculdade de Pará de Minas. 1951, 26 de agosto. A Companhia Fiação e Tecelagem Pará de Minas inicia as suas atividades em magníficas instalações no mesmo bairro do asilo. Fundada por um grupo de empresários paraenses, teve como primeira diretoria o Sr. José de Almeida Mendonça, Dr. Edward Moreira Xavier e o Sr. Antônio de Almeida Assis. A nova indústria que seguia a vocação da terra dos teares e dos sinos produzia, principalmente, flanelas para a confecção em geral. 1951, 29 de setembro. O antigo prédio do Grande Hotel, cumprindo o seu destino a servir a população, recebe as instalações da Delegacia Fiscal das Rendas Estaduais. 1951, dia 15 de maio. A Companhia Industrial Paraense, principal empresa empregadora do município, através do Decreto nº 29.565, recebe concessão para comercializar a energia elétrica na cidade e na zona rural, através do seu novo Departamento de Força e Luz. Para isso, ampliou a usina do Carioca e dos Britos, além de contar com a modesta usina de Florestal. O serviço que era prestado anteriormente sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal foi então regulamentado em contrato por um prazo de 30 anos. Destaca-se aqui a participação do grande administrador daquele importante departamento, o Sr. Francisco Torquato de Almeida Júnior, o Pio, verdadeiro expert do setor que foi o responsável pela distribuição da energia na região. 1951, 20 de setembro, evento importante. No aniversário da cidade, o povo ganha um grande presente. É inaugurado o magnífico estádio Ovídio de Abreu, que ficou conhecido como Campo do Paraense. Esta grandiosa obra teve a participação do benemérito conterrâneo que lhe empresta o nome, quando já era deputado estadual. Construído em grande estilo clássico grego, estava equipado com quadra coberta, onde se encontravam as famosas cadeiras cativas fornecidas pela fábrica de ladrilhos Meireles e levavam o nome dos donos gravados nos encostos. A magnífica praça de esportes era ricamente ajardinada e a via de acesso arborizada por grandes eucaliptos, o que tornava o ambiente agradabilíssimo.
O gramado do campo de futebol foi considerado o melhor do estado e dos melhores do país, igualado ao do Maracanã, recentemente inaugurado para a Copa do Mundo de 1950. Estava ali tendo início uma era de ouro para o ludopédico em Pará de Minas. 1951, dia 12 de junho. O marco de inauguração do aeroporto de Pará de Minas, ainda chamado de Campo de Aviação, um dos primeiros a serem construídos no estado, foi a fixação do primeiro aparelho indicador da direção dos ventos da superfície, a tradicional biruta. À frente, o senhor Arnaldo Marinho, fundador e idealizador do Aeroclube de Pará de Minas, também um dos primeiros agrupamentos do Ícaros brasileiros. O prefeito municipal, eleito em 1950, senhor José Vicente Marinho, iniciava uma revolução urbanística na cidade, objetivando, com isso, transformá-la em atrativo centro desenvolvimentista. 1954, dia 2 de janeiro. A nova e moderna sede do Centro de Saúde, atual Policlínica, é entregue ao povo na Praça Galba Veloso. 1955, dia 2 de outubro. Fundação da Escola Comercial Nossa Senhora da Piedade, a famosa Escola de Comércio. Funcionou no antigo prédio do Grande Hotel. 1955. Início das atividades da ACAR, atual Emater, instalada nas lojas do sobrado do Sr. José Vicente Marinho, na Rua Benedito Valadares. 1955. O grupo escolar Professor Pereira da Costa é instalado no bairro Nossa Senhora das Graças. 1954, 1º de setembro, evento importante. Aprovado pela Lei nº 287, de 1º de setembro, pelo governador Juscelino Kubitschek, o primeiro plano diretor de Pará de Minas, sob orientação do engenheiro Octávio Roscoe, a pedido do governador, que atendeu solicitação do prefeito José Vicente Marinho. Este arrojado plano diretor, do qual o aeroporto fazia parte, traçava a Avenida Getúlio Vargas, atual Presidente Vargas, desde a região da Cana da Índia, Parque de Exposições, passando pela Praça de Esportes e o Ginásio São Francisco, indo por uma nova ponte grande que se unia à Praça Melo Viana, descendo pela Expedicionários, atingindo as praças, continuando pelas ruas Francisco Salles e Manuel Batista, alcançando o alto e rumando aí por fora, até a saída para Pitangui, o que revolucionaria o aspecto urbano e facilitaria as várias comunicações comerciais e administrativas. A cidade seria outra. O prefeito José Vicente Marinho, que tinha suas bases políticas trabalhistas de forte personalidade, austero, discreto, inteligente e trabalhador, havia anteriormente realizado a grande obra de saneamento e fornecimento de água para o município, fato que marcou sua atuante administração, uma das mais destacadas da história de Pará de Minas. Sem as obras básicas concretizadas, a cidade não poderia crescer. 1956, 29 de abril. O Banco Mercantil de Minas Gerais, S.A., instala sua agência em Pará de Minas, à Rua Benedito Valadares, 10, no moderno prédio de São João Barbosa, projeto com assinatura do engenheiro Ives Soares da Cunha, já trabalhando na cidade, nomeado pelo governo do estado. O famoso engenheiro projetou e construiu, concomitantemente, importantes edifícios de até 3 andares. Na sua época, com isso posicionando seu estilo que marcou a arquitetura de Pará de Minas das décadas de 50 e 60. Já podemos citar os prédios dos irmãos Faria, do senhor João Franco, do senhor Anastácio Pinto e o portentoso edifício Pedro Nestor. Pará de Minas assumia as características arquitetônicas de uma cidade grande, porém ainda longe do projeto pelo plano diretor do prefeito José Vicente Marinho.
O novo prefeito, Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, sobrinho de Benedito Valadares, da política do PSD, optou por adaptar e tentou cumprir algumas propostas, porém encontrou dificuldades em executá-las. Dificuldades estas com o orçamento e com a política. 1957, dia 6 de junho. Instalada a estação rodoviária de Pará de Minas no pavimento térreo do prédio do antigo Grande Hotel, que mais uma vez serve à comunidade, o que era antes da agência rodoviária para encomendas, pois as passagens para as viagens eram compradas durante as mesmas. No interior das conduções, foi transformado em terminal, servindo desta maneira a população. Isto porque havia sido inaugurada em Belo Horizonte a primeira estação rodoviária. Pará de Minas servia de entrocamento para as cidades do Triângulo Mineiro, como Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas e Araxá, e para outras da região centro-oeste, Pitangui, Bom Despacho, Araújos, Martinho Campos e Pompéu. Anteriormente, as paradas dos carros se faziam no final da rua Benedito Valadares, onde existia uma infraestrutura de restaurantes, hotéis e autoposto de combustível. 1957, dia 12 de fevereiro. O Automóvel Clube começa a nascer. Iniciativa do Dr. Raimundo Ferreira de Oliveira, que reuniu a nata da sociedade paraense para fundar um sofisticado clube social nos moldes das grandes metrópoles brasileiras. O projeto foi encomendado ao Dr. Ives, que apresentou algo no estilo de Niemeyer. Iniciou-se rapidamente a construção em terreno doado pelo coronel José de Melo Franco, mas o ciúme e a vaidade dos associados que estavam na direção do clube impediu que a grande obra tivesse seu fluxograma cumprido. Décadas depois, o Automóvel Clube foi comprado e tornou uma casa noturna. Todavia, viveu grandes momentos com os saudosos bailes da gente paraense, numa época de romantismo e magia. 1958, dia 15 de janeiro. A agência do IAPI, atual INSS, é instalada em Pará de Minas, na Praça Torquato de Almeida, 76, no pavimento térreo do prédio do antigo Hotel Regina. 1959, dia 20 de setembro. Evento importante. Comemorou-se o centenário de emancipação política do município, o que movimentou todas as grandes personalidades paraenses que foram homenageadas e lembrados os seus atos beneméritos. Houve uma grande programação cívica que foi culminada por um maravilhoso desfile, onde destacou-se a rainha do centenário, Senhora Nívia, hoje Senhora Jackson Varela. Estiveram presentes o senador Benedito Valadares, o deputado federal Ovídio Xavier de Abreu, o deputado estadual Wilson de Melo Guimarães, compondo um importante grupo com as autoridades locais, o prefeito Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, o presidente da Câmara dos Vereadores, Dr. Francisco Queiroz Xavier, o meritíssimo juiz de direito da comarca, Dr. Euripedes Amorim, o novo vigário da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Padre Hugo da Costa Bittencourt, entre outros. 1957, 19 de setembro. Evento importante. Na véspera do centenário, os paraenses passam a comunicar automaticamente com o mundo. É que está inaugurado o serviço de telefonia automática através da Companhia Telefônica de Pará de Minas, iniciativa de um grupo de empresários locais liderados pelos senhores Dr. Joaquim Marinho Mendonça, presidente da empresa, Dr. Raimundo Ferreira de Oliveira, diretor-secretário e o gerente do Banco Minério da Produção, Amadeu Flores, diretor-tesoureiro. O evento colocou o município integrado ao mais moderno e atualizado sistema de telefonia do país. O Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, hoje Padre Oswaldo, é filho do ilustre médico forasteiro,
Dr. Lage, que se tornou um personagem excepcional na prestação de serviços médicos na Pará de Minas antiga. Dr. Lage, que ainda cavalgava pelos sítios longínquos, não media esforços para levar a sua medicina caridosa aos mais necessitados. Dr. Osvaldo, advogado, herdou as virtudes do pai. Como prefeito, foi o responsável pelo lançamento do bairro São Francisco, atualmente dos mais valorizados. 1960. Em 1959, o Dr. Eduardo Moreira Xavier toma posse como prefeito municipal. Em fevereiro de 1960, a CIA Industrial Paraense inaugurou a usina Carioca II, para um aumento de energia elétrica suprindo a cidade e imediações. Porém, mesmo com este esforço, ficaria demonstrado com a crise que viria em 1962, causada pela grande seca, que o sistema se tornara obsoleto. Também nesse ano, deu-se a criação do Grupo Escolar Clóvis Salgado, instalado na Rua Melo Guimarães, 79, depois transferido pelo prédio próprio na Rua Pouso Alegre, já em 1966. Em 1962, os distritos de Florestal, Igaratinga e São José da Varginha foram emancipados e desmembrados de Pará de Minas. As localidades de Ascensão, Cova da Anta... É Cova da Anta? Fala isso? As localidades de Ascensão, Cova da Anta, hoje praticamente um bairro de Pará de Minas, e Córrego do Barro, foram considerados como distritos do município. E, em 23 de fevereiro, a Associação Comercial e Industrial de Pará de Minas, ACIPAM, foi fundada. O médico Dr. Eduardo Moreira Xavier é neto de Fernando Otávio de Cunha Xavier, um dos maiores expoentes da história de Pará de Minas, que, antecedendo a Torquato de Almeida, promoveu a era desenvolvida da então cidade do Pará. Não podia ser outra herança genética que faria do brilhante médico um integralista convicto, possuidor do mais alto sentimento cívico, dotado de uma índole fraterna sem igual. Dr. Edward enfrentou um período difícil da administração municipal, com a falta de programas dos governos estadual e federal, verbas escassas, tudo isso tomando a grave crise política que culminou com a renúncia do presidente da República, Jânio Quadros. Hoje, íntegro que era, cumpriu com sacrifício seu mandato, apagando alguns incêndios, deixados pelo último prefeito e reunindo em torno do conceito de cidadania, o povo do Pará, para uma reação às dificuldades dentro do mais puro idealismo político-social. Não se viam grandes obras naquele tempo, a não ser as reformas normais das vias públicas e do sistema de água e esgotos. Mas o Dr. Edward marcou com a construção primeira da Praça Melo Viana, então ainda conhecida por Largo do Rosário.